Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o módulo 1 do curso Xamanismo como Caminho de Autoliderança. E vamos falar das bases do xamanismo, das suas origens, onde começou, o que é, como ele se desenvolveu com o passar do tempo, o xamanismo nas Américas e mais especificamente aqui no Brasil. Quais são as suas peculiaridades, quais são as suas diferenças, quais as suas singularidades. Nós vamos começar falando da palavra xamã. O termo xamã é um termo específico de uma etnia siberiana, que é onde, de uma maneira geral, ele começou a ser estudado como uma ciência da área da psicologia nos anos 50 e 60. Originalmente, esse termo, xamã, ele é utilizado dentro de um contexto de comunidades, de povos, de tribos ancestrais, onde o xamã representa a figura do curador, do terapeuta, mas também do visionário, do intuitivo e daquele que é o responsável por manter a visão de mundo de uma cultura, de um povo. Mas, de maneira essencial, o xamã é aquela pessoa que cuida da harmonização de 4 aspectos do ser humano. Cuida da saúde física, cuida da harmonização da emoção, dos sentimentos, do reordenamento do sistema emocional do ser humano, cuida da retomada de um alinhamento de consciência, de tomada de consciência de si, mas, sobretudo, o xamã é conhecido justamente por ser um organizador, um terapeuta do espírito, do estabelecimento da relação da pessoa com um alinhamento, com uma conexão com o sagrado mistério, com o espírito. Por isso que nos tempos atuais, estudiosos, pesquisadores da psicologia se detiveram no estudo do xamã, do xamanismo, dessas culturas ancestrais, com o objetivo de compreender melhor esse fenômeno da consciência e o mistério da consciência maior. Nas Américas, o termo xamã, ele é conhecido por muitos outros nomes em diversas etnias, em diversas culturas. No Brasil, por exemplo, na tradição tupi-guarani, ele é chamado de pajé. Em alguns povos da Amazônia, ele é chamado de tuxaua. Na América Andina, na América Central, na América do Norte, ele também vai ganhando outros nomes, mas de um modo singular e de um modo essencial, todas essas pessoas e esses termos, em essência, dizem respeito ao mesmo papel, que é o terapeuta da comunidade, que é também aquele que inicia pessoas e grupos no caminho de equilíbrio de si mesmo, em diversos níveis. O xamanismo, até o início do século XX, ele se tornou um objeto de estudo, mas dentro da antropologia e da história. No entanto, ele era associado a um sistema de crenças, de superstições, de culturas primitivas. E isso se deve ao fato porque no século XVI, no período da Idade Média, houve uma evolução e uma primazia no desenvolvimento humano no seu aspecto das tecnologias científicas, no cartesianismo, no materialismo, em um momento
em que aquilo que não era lógico, aquilo que não era cognoscível, aquilo que não era palpável, foi deixado de lado. E também no momento onde iniciou-se o combate a crendices, a sistemas religiosos baseados naquilo que se convencionou chamar de paganismo, e o xamanismo estava incluído dentro dessa ideia, dentro desse sistema, de modo que ele ficou tido como uma cultura do passado e menor. O momento de retorno do interesse de um modo mais profundo do xamanismo ocorre na área da psicologia, mais especificamente no início do século XX, com Carl Jung e com Campbell. O Carl Jung ele inicia uns estudos justamente nessa área da Sibéria e durante quase 2 décadas, foram 17 anos, ele pesquisou diversos povos, diversas culturas nessa região. O seu objetivo era justamente oferecer um conhecimento maior da consciência humana. Com isso, ele retoma de volta aspectos que foram relegados do século XVI para cá, que era justamente a necessidade que se tinha de compreender um pouco melhor algo sobre a psique ou a alma humana. Nesse sentido, o xamanismo passa a ganhar um novo vigor e um novo interesse pelo fato de que, através de Jung e outros autores, mais especificamente Joseph Campbell, o xamanismo passa a ser visto como, então, uma ciência da alma. Uma das características essenciais do xamã e do xamanismo em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, é a sua relação com a natureza, os seus mistérios e as suas forças. O xamã se utiliza de toda uma relação, uma linguagem, uma comunicação com a natureza e suas forças para dimensionar, organizar, reelaborar a ordem da relação entre o ser humano e os seus aspectos interiores. Esse era o foco, era o objeto do estudo do Jung. Ele queria compreender o que era, do ponto de vista da consciência, o que ele chamava de inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. E ele queria compreender de uma maneira mais específica qual o sistema que governava, que prescindia disso que nós chamamos de alma, disso que a psicologia chama de psique. E ele via na figura do xamã e na ciência do xamanismo uma porta, um canal, uma possibilidade de oferecer determinados elementos de compreensão dessa dimensão maior de nós mesmos, da nossa consciência. O xamanismo, de maneira essencial e de maneira geral, se assenta sobre 2 bases. De um lado, cura, do outro lado, desenvolvimento de consciência. E entre essas 2 bases, existe uma linha singular que percorre todos os modos, todas as formas, todos os aspectos do xamanismo, que é a sua relação com as forças da natureza e a sua cosmovisão fundamentada na Mãe Terra como uma grande entidade, como uma grande inteligência que ordena, que governa, que organiza o sistema humano e, fundamentalmente, os princípios que regem o seu ser, a sua alma. Essa é a base do xamanismo em todos os sistemas conhecidos nas Américas, na Europa, no Brasil, na Ásia, no mundo.
Na visão de mundo das culturas ancestrais onde o xamã está inserido, o ser humano é um filho da Terra. E, como filho da Terra, ele é constituído das mesmas forças da Terra, dos mesmos princípios que sustentam os ecossistemas da Terra. De acordo com a essência da visão do xamanismo, nós, seres humanos, somos também constituídos de terra, de água, de fogo e de ar. De um modo mais específico, o nosso ser interno, a nossa alma, é uma estrutura profundamente ligada a essas forças. Quando Jung vai pesquisar e estudar as tradições xamânicas, ele também percebe que há uma relação entre essas forças da natureza e a alma humana. É dessa maneira, por exemplo, que o Jung chegou na constituição das funções psíquicas da alma. De acordo com Jung, as funções psíquicas que sustenta o nosso modo de perceber o mundo, o nosso modo de se relacionar com sentimentos e sensações, têm uma relação direta, simbólica para alguns, com essas mesmas forças da natureza. O Jung vai dizer que as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o aspecto intuitivo do nosso ser, das nossas partes ditas subjetivas, possuem uma relação com essas forças. O Jung, ele relaciona as sensações com o elemento terra, os sentimentos com o elemento água, os pensamentos com o elemento ar e a nossa capacidade intuitiva com o elemento fogo. De algum modo, nesse momento, a psicologia e o xamanismo se encontram. Para o xamã, a terra, a água, o fogo e o vento são os nossos avós, são aqueles aspectos, inteligências ou entidades, que assim como são chamadas, que estruturaram no início da existência humana as nossas almas. E de alguma maneira nós herdamos, não somente enquanto personalidade, enquanto pessoas dentro de uma ordem material, mas dentro de um princípio psíquico interior chamado anímico, resultado de uma herança ancestral, onde essas forças operam dentro de cada um de nós, nos permitindo termos condições de perceber, sentir, se relacionar com o mundo exterior. De acordo com os princípios do xamanismo, quando essas forças pulsantes e misteriosas no nosso interior são ordenadas e harmonizadas, consequentemente, a nossa expressão se torna mais ordenada e mais harmônica. Quando essas forças estruturantes se desgovernam, se desestruturam no nosso interior, a natureza e suas forças externas, como as águas de um rio, as águas de uma cachoeira, a própria terra, o ar puro e o fogo, o elemento fogo, seja através do sol, seja através de uma fogueira, pode nos ajudar dentro de um determinado sistema, dentro de uma determinada técnica, a promover uma reconexão com essa ordem interior. De um modo geral, o xamanismo se utiliza
dessas forças da natureza como uma via de alinhamento de alma, como uma via de harmonização de alma. Com o passar do tempo, algumas linhas da psicologia passaram a utilizar esses princípios presentes no xamanismo como uma maneira de compreender de um modo maior a consciência, mas também o modo pelo qual a alma, esse aspecto subjetivo em cada um de nós, percebe e se relaciona com o mundo e como utilizar determinadas técnicas para promover os estados de harmonia em momentos de desarmonia. Um outro aspecto comum associado ao xamanismo é a espiritualidade. Desde tempos imemoriais, ele é associado ao sagrado, a relação do ser humano com o espírito, a relação do ser humano com os mistérios, a relação do ser humano com aquilo que nós chamamos, na área da psicologia, do inconsciente coletivo. Nos estudos, ele é tido como a primeira religião humana. Ele é chamado também de animismo, e convém conversarmos aqui sobre o que é esse animismo. O animismo parte da ideia de que tudo que existe possui uma energia que o sustenta, possui uma alma que a sustenta. Para o xamã, por exemplo, uma pedra tem uma alma, tem uma energia viva que a sustenta. Uma árvore tem uma alma, tem uma energia viva que a sustenta. Uma flor, assim como os animais, assim como os insetos, assim como o ser humano. Dentro desse princípio, todas as coisas são sustentadas por essa alma, por essa energia viva que representa a verdade subjacente presente nas formas. Nesse sentido, a Terra é uma grande alma nas tradições xamânicas, nas culturas ancestrais. Por isso que ela é chamada assim de Mãe Terra. Nesse sentido, a Mãe Terra, ela é vista, percebida e reconhecida como um grande espírito, como uma grande entidade, como uma grande alma. E o reino mineral, vegetal, animal e o reino humano são seus filhos pródigos, vamos dizer assim. E esse é o elo que vincula o xamanismo a utilizar como recurso técnico, como prática, como ferramenta, as forças da natureza como fundamento do seu sistema de cura. Então, é a partir dessa presença do reconhecimento da alma que existe em todas as coisas, chamada de animismo, que o xamanismo é associado à primeira religião humana. Com o passar do tempo, outras visões religiosas passam a ter um domínio nas escolhas das culturas que são desenvolvidas ao longo da história humana, e o xamanismo fica associado ao paganismo dentro desse sistema e passa a ser considerado uma religiosidade do passado.